Apocalipse capítulo 15. Em Apocalipse capítulo 15, vai falar sobre a preparação para o derramar dos 7 flagelos, ou seja, 7 taças da cólera, da ira de Deus, que é o terceiro ai. Dentro da 7ª trombeta tem o último ai. E dentro do último ai tem 7 flagelos, ou seja, 7 taças cheias da ira, da cólera de Deus. Já no capítulo 16 vai falar do derramar das 7 taças. Apocalipse capítulo 15, verso 1. E vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois neles foi consumada a cólera, a ira de Deus. Os flagelos são a ira, a cólera de Deus, contida nas 7 taças. Apocalipse capítulo 16, verso 1. E ouvi, vinda do santuário, uma forte voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da cólera, da ira de Deus. Esses flagelos constituem o terceiro ai. Apocalipse capítulo 11, verso 14. O segundo ai passou, e eis que, sem demora, vem o terceiro ai. A partir do soar da 7ª trombeta, vem o terceiro ai. Apocalipse capítulo 11, verso 15 e verso 18. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Ou seja, assim que a 7ª trombeta soar, os mortos serão ressuscitados, os mortos em Cristo, e o restante da igreja que não aceitou a marca da besta e não adorou a besta, vai ser arrebatado aos ares, onde Jesus estará. E haverá uma batalha contra as pessoas que se juntaram com o anticristo no Armagedon, e essas pessoas ficarão cheias de úlcera, os rios se tornarão em sangue, o mar se tornará em sangue, o sol vai queimar os homens com fogo, o reino do anticristo vai se escurecer, e o Eufrates ficará seco, e eles blasfemarão muito mais contra Deus e não vão se arrepender, pois eles só precisavam não aceitar a marca da besta e não adorar a sua imagem, e temer a Deus e dar glória ao teu nome. E por último, a 7ª taça, o maior terremoto que já houve, e uma chuva de granizo de fogo, pedras de fogo, saraivas de fogo. Apocalipse capítulo 11, verso 18. As nações se enfureceram, e chegou a tua ira. E chegou o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, os santos, e aos que temem o teu nome, aos pequenos e aos grandes, e destruir os que destroem a terra. Nos ares será dado a recompensa aos teus servos. Aqui fala do tribunal de Cristo, onde os salvos serão julgados, e não do juízo de Deus, que vai acontecer após o reinado de Cristo, depois de 1000 anos, no milênio. Aqui são quando os salvos são julgados nos ares, no tribunal de Cristo. Quanto a isso, os que destroem a terra serão destruídos pela ira de Deus, pela ira do Cordeiro. Destruir a terra é os que fazem o mal e não se arrependem, causam destruição, e adoram a besta e a sua imagem. Verso 2. Vi como que um mar de vidro mesclado com fogo. Mesclado significa que não era só de fogo. E os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome, estavam em pé sobre o mar de vidro, tendo harpas de Deus. Esse rio, ele é composto de água e de fogo, ele é mesclado, água mesclado com fogo. Somente Deus pode fazer algo assim. Não é à toa que os céus, em hebraico, é Hashamayim, eis, fogo, maim, água. Esses que estão em pé no mar de vidro são os vencedores tardios, que passaram pela grande tribulação e venceram o anticristo e a adoração ao anticristo. Eles não adoraram a besta. Eles serão martirizados sob a perseguição do anticristo e depois ressuscitarão para reinar com Cristo no milênio. Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 5. E vi tronos, e aos que sentaram-se neles foi dada autoridade para julgar, e também as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e daqueles que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam a marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não reviveram, até que se completassem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição acontece antes do milênio, dos 1000 anos de reinado. E a segunda ressurreição acontece depois dos 1000 anos. Quem ressuscita na primeira ressurreição está salvo. Quem ressuscita na última será ressuscitado apenas para ser julgados e lançados no fogo. Porque logo aqui no verso 6 de Apocalipse 20 fala: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Estavam em pé
sobre o mar de vidro quer dizer que eles ressuscitaram dos mortos e foram arrebatados para estar acima do lago de fogo, a que se refere o mar de vidro, o lago de fogo que está diante do trono de Deus. É tormento para os ímpios, mas alegria para os santos. Isto é, eles estão acima do eterno juízo do fogo de Deus. Verso 3. Tendo harpas de Deus, eles serão adoração para Deus, e eles louvarão a Deus com harpas de Deus. E no verso 3 eles cantarão o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. O cântico de Moisés, registrado em Êxodo capítulo 15, do verso 1 ao 18. Louva a Deus pela vitória sobre as forças de Faraó, obtida pela libertação triunfante de Deus mediante as águas do juízo do Mar Vermelho. Moisés e os filhos de Israel entoaram esse cântico na praia do Mar Vermelho. Agora, estes vencedores tardios entoam o cântico novamente sobre o mar de vidro, o que indica que são vitoriosos sobre o poder do anticristo, que será julgado por Deus com o fogo do mar de vidro. Apocalipse capítulo 19, verso 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais diante dela, com os quais enganou os que receberam a marca da besta e os que adoravam a sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. O cântico de Moisés, que indica o juízo triunfante de Deus sobre o inimigo do seu povo. O cântico de Moisés, que indica o juízo triunfante de Deus sobre o inimigo do seu povo, louva a Deus pelo seu juízo. O cântico do Cordeiro indica a redenção de Cristo, experimentada pelo povo de Deus na presença dos inimigos. Louva a Deus pela redenção de Cristo. Os vencedores tardios têm a posição para ficar em pé sobre o mar de vidro. Os vencedores tardios têm a posição para ficar em pé sobre o mar de vidro por causa dos dois fatos. O primeiro, o juízo de Deus sobre o inimigo, e o segundo, a redenção de Cristo pelo povo de Deus. Os caminhos de Deus são seus princípios governantes, enquanto as suas obras são seus juízos. Assim como está escrito no verso 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus justos juízos se tornaram manifestos. Moisés conhecia os caminhos, os princípios de Deus, mas os filhos de Israel conheciam apenas as suas obras, os atos. Salmo 103, verso 7. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos, aos filhos de Israel. Os caminhos de Deus são justos nos seus princípios e verdadeiros nas suas promessas, enquanto as suas obras são grandes em manifestação e maravilhas, e em natureza. A expressão as suas obras refere-se principalmente ao juízo de Deus, ao veredito de Deus sobre o anticristo. Pois vemos em Apocalipse 14, no final do capítulo, do versículo 17 ao 20, o anticristo sendo derrotado. No verso 4, quando diz: Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus justos juízos se tornaram manifestos. Aqui está falando do caráter divino. Por isso ele é santo, refere-se à natureza de Deus, e justos refere-se aos seus princípios. Os juízos de Deus são feitos segundo a sua justiça. Verso 5. Depois destas coisas olhei, e o santuário do tabernáculo do testemunho no céu foi aberto. O testemunho é a lei de Deus, que testifica de Deus e foi colocada na arca. Como a arca foi posta no tabernáculo, ele era chamado o tabernáculo do testemunho. O tabernáculo aqui é o que está no céu. O tabernáculo de Deus é Jesus. E o santuário é onde Jesus está, e ele entra para interceder por nós. Verso 6. Os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Eles estão vestidos parecido com Cristo, em Apocalipse capítulo 1, verso 13. Eles estão vestidos como sacerdotes. Verso 7. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Os seres viventes trazem a justiça de Deus, eles só a entregam, eles não fazem. Os seres viventes, eles deu aos 7 anjos as taças de ouro cheias da ira da cólera de Deus. Eles entregam aos anjos por causa das injustiças que os povos estão vivendo. O povo injusto vai beber desse cálice, o cálice da ira da cólera de Deus. Verso 8. O santuário se encheu de fumaça
procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem os 7 flagelos dos 7 anjos. Isso quer dizer que ninguém pode entrar no templo para orar, a fim de apaziguar a cólera de Deus, até que ela seja completamente derramada sobre as pessoas rebeldes e instigadas por Satanás e influenciadas pelo anticristo. Se você é uma pessoa fácil de ser influenciada, tome cuidado. Então, terminamos aqui o capítulo 15. No capítulo 16, iremos falar das 7 taças que serão derramadas, que será a consumação do terceiro ai, o último e o mais severo.